na Argentina, onde a Tainá Falcão está acompanhando ali o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa da cúpula da Comunidade de Países da América Latina e do Caribe. Bolsonaro havia excluído o Brasil desse evento. Lula falou que, olha, deprimente o que aconteceu, mas estamos de volta. E ela já está aqui conosco, direto. Olá, chica, que tal? Como estás? Olá, Tica, tudo bem? Estamos aqui passando um calorão, Dani, mas seguimos pela notícia, né? A todo momento. Conta pra gente como é que foi o dia do discurso do Lula hoje, o tom, qual foi o destaque até o momento. Eu vi que seguem atividades ainda durante a tarde, né? Você tem uma maratona aí, um batidão. Temos, Dani. O dia aqui começa muito cedo, termina muito tarde. Ontem foi assim. Hoje começou mais cedo ainda, acho que 8 horas da manhã. Eu, Luciana Tadeu, estávamos aqui a postos já, acompanhando a CELAC, essa cúpula que reúne 33 chefes de Estado, com exceção do Nicolás Maduro. Vou chegar nessa história daqui a pouco, que não veio, mandou um chanceler. Mas essa reunião ocorreu desde de manhã. O Lula inicialmente foi até convidado, foi tratado aqui como convidado de honra, viu, pelo Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Foi convidado para ser o primeiro a discursar, quebrando aquela regra da ordem alfabética dos países. Não quis, foi o quarto a fazer uma fala, né, direcionando as suas menções a uma integração entre os países. A gente já tinha antecipado um pouco, porque ia no mesmo tom do que ele adotou ontem em discurso junto com o Alberto Fernandes, de retomada das relações com os países vizinhos, da necessidade mesmo deles começarem a voltar a colaborar uns com os outros, né? Então, essa foi a mesma toada de Lula aqui na CELAC. O discurso dele teve esse andamento, teve críticas sem mencionar o ex-presidente Bolsonaro, mas chamou de lamentável a saída do país da CELAC, como você mencionou há pouco, Dani. Também ele fala dos atos golpistas do 8 de janeiro, agradece os países que prestaram solidariedade, faz aqui um cenário de necessidades no pós-pandemia, de articulação, para que esses países olhem juntos, caminhem juntos em direção a soluções para esses problemas que se apresentam nesse momento, sem deixar para trás outros países que não fazem parte do bloco, citando China, Índia, fala da União Europeia e também da União Africana. Bom, esse discurso do presidente Lula seguiu-se, então, depois também de uma manifestação do Alberto Fernandes, muito amigo, que tratou o Lula no discurso como amigo, fez menção a ele mais de uma vez e ao Brasil, também celebrando esse momento de reingresso do nosso país à CELAC. Vamos agora ouvir um trechinho da fala do presidente brasileiro. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. Mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana. A diversidade de raças, origens e credos. A história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Gente, deixa eu trazer aqui a Thaís e o Uribe. Eu perguntei pro Igor por que ele não botou o Nakagal, ele não me respondeu, então eu vou chamar ao vivo. Olha aí, Edu, né? Pra gente colocar a pessoa na saia justa. Me ignora, Naquinha. Me ignora, então pronto, né? Faço como quero. É assim que funciona. Aqui, tem até medo, hein? Porque vai que ele se rebela, meu Deus. Ô, Naka, eu começo com você, sabe por quê? Todas essas declarações, a participação de Lula lá fora, essa sinalização de que ele vai voltar a investir nas relações comerciais com a América Latina para também suplementar aí os números da balança comercial no Brasil, está causando uma certa dissonância no mercado. Eu vi um artigo, uma fala do Marcos Lisboa, dizendo que isso é falta de prioridade, falar nessa coisa da moeda comum. Não é moeda única, o real vai continuar existindo, o peso vai continuar na bagunça que ele está lá, como sempre. Cria-se uma espécie de moeda de troca, de negociação apenas para comércio exterior. Então, assim, querido, não é que você amanhã vai estar trocando moedas com a cara da Cristina Kirchner. Não caia em fake news. De todo modo, Naka,
tem, de um lado, gente que está falando, isso é muito bom, é o caso da Mônica de Bolle, por exemplo, né, que vê um caminho para uma discussão que possa ser frutífera, e do outro lado tem gente que fala, está desperdiçando tempo, desperdiçando energia, tem coisa mais importante para fazer aqui, o mercado está daquele jeito. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa cacofonia de reações. Acho que tem razão e não razão para tudo quanto é lado nessa história, Dani. Tucanei total. Não, mas por quê? Porque eu acho que tem duas coisas importantes nessa discussão. Primeiro, acho que em termos políticos, o governo Lula, de fato, faz uma forte sinalização para a América do Sul como sendo uma prioridade na política, na diplomacia e também na política econômica. Então, você muda o foco da sua atuação. Como é que é possível mudar o foco da atuação dando mais atenção econômica para esses países? Hoje, países como a Argentina precisam muito mais de ajuda do que tem a oferecer para um país como o Brasil. E aí, diante desta escolha do governo, você acaba ficando diante de situações como essa, de tentar criar um mecanismo para ajudar a Argentina que não tem dólares, então você tenta acelerar um plano para exportar para a Argentina, para vender coisas para os argentinos e não cobrar em dólares, como é feito atualmente. Ao mesmo tempo, você sugere financiar projetos de infraestrutura ou exportações. Então, este é o grande cenário. Aí tem coisa boa e tem coisa ruim, porque, por exemplo, oferecer financiamento para a gente vender máquinas, carros, veículos para os argentinos é uma boa notícia. Geralmente são operações relativamente seguras, existe um fundo de garantidor do Tesouro, então, beleza. Este é um tema que tem menos polêmica. Financiar uma obra de engenharia, aí já puxa aquele fio de Lava Jato, Odebrecht, calote na Venezuela, em Cuba. Aí muita gente já fica com o pé atrás. O gasoduto de Vaca Muerta, que seria o projeto a ser financiado pelo Brasil, tem um tramo que está sendo construído, aí o segundo ligaria ali o centro da Argentina até a região de Buenos Aires, e um terceiro tramo ligaria essa região de Buenos Aires até Uruguaiana, no Brasil. Aí, pensando que o Brasil pode ser o consumidor desse gás, faz algum sentido econômico, eventualmente, pensar em financiar. A tubulação poderia ser brasileira também. Carlos Massa disse isso ontem, o ministro da Economia da Argentina. Então, cria-se ali uma situação em que o Brasil poderia ter alguma vantagem, entre aspas. Só que esse tipo de financiamento precisa ter garantia contra o calote, porque, infelizmente, os hermanos já deram calote e tem um histórico de mal pagador. Enfim, tem razão econômica, Dani. Fiquei meio em cima do muro, mas tem coisas que têm razão econômica e que faz sentido. Outras, se for rolar, é preciso ter um baita cuidado. Ô, Naka, e vai melhorar muito ainda, olha, porque a Jéssica Petrovna, que está acompanhando todos os discursos lá na cúpula dos países latinos e caribenhos, acaba de trazer a fala de Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, né, que elogia a Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que veio dele em 2008 o primeiro passo para unir toda a América Latina. E agora ele falou sobre a questão da moeda comum. Compartilhamos a proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de começar a construção de um sistema monetário latino-americano e caribenho. Escandalosamente, o Maduro conseguiu comunicar melhor do que se trata a ideia do que, né, quando se falou ali de moeda única, depois voltou a moeda comum, e aí quem trabalha com informação que lute para explicar qual é a diferença entre uma e outra. Então, ele fala sistema monetário latino-americano e caribenho, que nos leve a uma moeda e ao compartilhamento de sistema financeiro e monetário da região para poder facilitar o comércio exterior, né? Segundo ele, isso é o caminho da integração. Esse é um plano, assim, completamente, fora da nossa realidade. Assim, não tem como avançar, mesmo que todos os países concordassem, não tem como avançar num plano desse. Porque você tem realidades tão distintas, mas tão distintas na região, que não rola. Na Europa, eles precisaram de 2, 3 décadas para isso. Tem país que ainda está aderindo. Outra coisa também que ninguém está levando em consideração aqui, né? Para fazer o euro, que é aquela moeda gigante, forte pra caramba, levou 20 anos, gente. Não é um treco aqui. É muito mais um sonho ideológico, político. Para você ter muita espuma e pouca concretude. Exatamente. Eu realmente acho. Mas, assim, tem coisas ali que rolam. Então, a possibilidade do Brasil exportar itens industriais para a Argentina é um ótimo tema. A gente deveria se debruçar sobre isso. Deixa eu falar um pouco agora com a
pessoal da política pura e simples, porque politicamente ressuscitou uma pauta aí da oposição. Ontem, por exemplo, eu vi o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, falando, quer dizer então que a primeira obra anunciada pelo governo Lula é uma obra no exterior? Eu confesso que eu achei engenhoso. E tem aqui, hoje, o Ciro Nogueira até encaminhou, que ele postou no Twitter, né? Quase um mês e o governo anuncia sua primeira grande obra. Você vê que se criou, como para usar a palavra cara ao nosso senador da CPI da pandemia, Marcos Rogério, né? Criou-se uma narrativa, né? Dada essa viagem de Lula aí, e dessa pauta de integração latino-americana. Ele diz, quase um mês e o governo Ciro Nogueira, isso, né? Anuncia sua primeira grande obra, dinheiro dos brasileiros para a Argentina. Carbonoduto, gasoduto poluente. Parabéns, Marina. Não passa boiada, mas passa xisto. Gustavo Uribe, diante do desgaste e da dificuldade de se encontrar um caminho para colocar ali a oposição a Lula na pauta de novo, depois que os atos extremistas estrangularam as vozes aí da direita ou extrema-direita, muito por conta, né, de tiro no próprio pé dado por esses extremistas, parece que eles encontraram um caminho. Retomou o fantasma do Foro de São Paulo, do comunismo, da Ursal na América Latina. Não, para, Ursal não dá, eu não tenho maturidade para algo. Toda vez eu lembro daquele meme dos ursinhos carinhosos com a barba da América. Mas acaba sendo uma linha, Como é o nome do candidato, gente? Que botou a Ursal na... Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, grande. Glória, vai. Aliás, o filho do Cabo Daciolo virou uma celebridade nas redes sociais pela beleza dele. Mas, enfim, esse é um outro tema para outra análise política. Falando sobre a Ursal, estamos falando sobre aquela narrativa que realmente a direita precisa. A direita se esvaziou, a ausência de Jair Bolsonaro fez com que a direita ficasse perdida, como poodle em caminhão de mudança, sem saber para onde vai. E aí nós temos agora esse cenário de um discurso comum. A questão que a gente tem que entender é que Luiz Inácio Lula da Silva está numa proposta de retomar o multilateralismo, que é uma questão que foi deixada de lado inicialmente por Ernesto Araújo, que não queria tratar do tema. Tivemos limitações para Carlos França, que tentou de uma certa forma retomar debates, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, e agora é um projeto do governo Lula, inclusive criando 2 secretarias. A Secretaria de América Latina tinha sido deixada de lado, foi recriada. A Secretaria de África, que tinha sido incorporada na Secretaria de Oriente Médio, também agora foi separada. Então, é um novo objetivo da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o que era esperado. Agora, tem de se tomar cuidado para não repetir erros do passado. Nós temos até hoje nas redes sociais críticas em relação àquele porto de Cuba, que foi financiado pelo governo brasileiro. Traz algum tipo de lucro, sim, pelo que eu ouço, não sei, o NACA pode avaliar um pouco melhor, mas traz alguns tipos de lucro. Mas é preciso ter um pouco de cuidado em relação a isso. Mas isso dá uma baciada para que a oposição faça um discurso de rede social.